Olá pessoas, bem-vindos de novo. Essa é a parte 2 do meu vídeo, onde eu estava falando como foi a minha época escolar. Já se inscreva, deixe seu like. E, bom pessoal, como eu estava falando no meu vídeo anterior, eu tive muito trauma de infância por um tempo a respeito de dentista, médico na infância, que eu acho que todo mundo tem mesmo medo na época da infância, adolescência, mas dentista principalmente eu peguei trauma por causa das dentistas da escola, né? Porém, hoje em dia eu amo me cuidar, gosto muito de dentista e tudo, né? E então, assim, tirando isso, eu não tenho nada a declarar, assim, de homofobia, preconceito deste lado, nada do tipo nas escolas até então, até o momento que eu citei. E daí, minha família se mudou para Minas Gerais. E lá me matriculei, lá eu dei continuidade ao meu ano da terceira série, né? Porque eu reprovei a terceira série em Taubaté e fiz a terceira série de novo lá em Minas Gerais. Aí eu fiz a terceira e a quarta lá na Escola Coronel Francisco Brás, também conhecida como Grupão. Também nunca vi ocorrer bullying, coisas sérias e pesadas com relação aos alunos ao redor, e nem comigo nunca teve. O que teve, vou contar pra vocês, foi assim. Eu tinha uma namoradinha, Aline, tá? Lá tinha uma menina, Thaís, que uma vez deu uns beijinhos em mim, coisinha de criança. E teve também uma menina que, quando teve a época do nosso último passeio lá de escola, que se chamava Valquíria, também ficou doida pra ficar comigo. Mas coisinha de criança, coisinha boba. Só que eu tinha uma namoradinha na época que se chamava Aline. E tinha um menino chamado Anderson, que ele era meio louco, porque ele queria tanto a Aline como queria eu. Já mudei pro café com leite, ó, tá vendo? Acabei de passar um café novo. O que acontece? Essa Aline gostava muito de mim e o Anderson demonstrava um interesse tanto nela quanto em mim. Daí o que ficou aquela bagunça, porque ele já me assediou, já falou coisas obscenas pra mim, porque isso aí já teve até mais uns 2 alunos lá que falou coisa obscena pra mim, que queria que eu fizesse isso aqui pra eles, se é que vocês entendem. E um já passou a mão na minha perna, assim, e apertou, eu fiquei... E era esse Anderson. Aí uma vez, ele pegou e falou assim, Ele pegou a minha manteiga de cacau na sala, e eu era uma criança, gente, minha mente era muito assim... Eu queria brincar, estudar, ser criança, eu tive uma infância muito limpa, tá? Eu tive uma infância tranquila, sossegada nessa questão. Aí o que acontece? Ele pegou a minha manteiga de... Eu tinha uma noçãozinha das coisas, né? Mas... nada, né? Ele pegou a minha manteiga de cacau, abriu e falou assim, ó, parece o meu glu-glu, pra não falar a palavra que ele usou. Ele falou pinto. Pinto não é palavrão, né, gente? É o filhote da galinha. Só que as pessoas se referem ao genital, né? Parece o meu pinto. Você gosta de passar meu pinto na boca? Então eu não respondia nada, eu só olhava pra cara dele, tipo... até que ele viu que eu não tava dando trela e parou de mexer comigo. Mas eu já vi ele na sala de informática. Ele já ficou em ereção do meu lado, sabe? Chamando a minha atenção. E, tipo assim, ao mesmo tempo ele queria, porque queria ficar com a Aline, ele falou, eu tô namorando, tá? Com a fulana de tal, que era eu. Na época, né? Um menininho. Aí nisso ele ficou com raiva, porque nem eu nem ela dava bola pra ele. E ele acertou 2 vezes bolada na minha cara, jogando futebol. Na hora do intervalo lá no campinho, eu tava fazendo outras coisas, virando pirueta, plantando bananeira com a galerinha de um lado ali, com uns amigos meus. E ele lá na turma do futebol, porque eu nunca gostei de futebol. Aí ele acertou a bola na minha cara 2 vezes por querer, porque eu olhava pra ele, ele tava assim, ó. Tipo assim, fiz por querer, entendeu? E eu ficava tipo, nossa, não pediu desculpa nem nada, ainda fez essa cara, eu já sei que foi por querer, agora qual o motivo eu não sei, né? Mas tirando isso, gente, não vi também na Escola Coronel Francisco Brás, nunca vi ocorrer homofobia, racismo, inclusive eu tive professoras maravilhosas, todas lá eram, mas as que eu tive especificamente, nossa... O tempo tá secando a minha garganta. Muito calor. Aí, eu tive a professora Júlia. Júlia? Professora Júlia. Se eu não me engano, foi Júlia. E a professora Eliana. A Júlia deu aula pra mim na terceira série. Maravilhosa, um amor de pessoa. Uma professora, assim, com
aspecto professora barra mãe, sabe? Ela era muito maravilhosa, super gentil, educada, preocupada, atenciosa. Depois, na 4ª série, eu tive aula com a professora Eliana. Também muito, assim, divertida, simpática, autoastral, ensinava bem pra caramba, sabe? Tinha uma vibe, assim... Ela era muito legal, muito interativa. E não tive o que reclamar. A diretora Edna também, muito boa. As merendeiras faziam uma comida deliciosa. Nossa, lá em Minas, acho que foi a comida mais, assim, orgânica que eu já comi na minha vida. Juro. Porque os legumes e verduras que a gente comia era da hortinha da escola. E tudo lá era, assim, alimento de roça praticamente, sabe? O leite era aquele leite de roça mesmo. Vinha até com a nata em cima. A comida muito gostosa, cheia de cheiro verde, no meio da batatinha, aquelas coisas bem... Gente, a comida de Minas foi maravilhosa na escola. Aí terminei a escola lá, a 3ª e a 4ª série. Não tive o que reclamar, como disse também, nunca passei por homofobia, nunca vi racismo, nenhum preconceito acontecendo lá entre os alunos, como também nunca vi por parte de professores nenhuma falta de postura, pelo contrário. Aí eu voltei para Taubaté, voltei para o estado de São Paulo, né? E daí eu fiz da 5ª ao 3º ano letivo do ensino médio, né, na escola estadual Monteiro Lobato, conhecida também como Estadão. E nessa escola, nossa, eu me diverti muito, sabe? As zeladoras, as diretoras, os professores, na grande maioria maravilhosos também, sabe? Tive professores marcantes como o Jesus, a Lucelena Ramos Martins, o Jackson, o Flávio, a Zilma. Era muita gente, o professor Alexandre, o professor Celso, o professor Edson. Nossa, gente, eram muitos professores bacanas, ó, Jóia, o professor Jesus. Foram muitos professores, foi muita gente, tanto os professores assim fixos quanto os substitutos. Ó, um beijo especial a todos vocês, funcionários da Escola Estadual Monteiro Lobato, que estiveram lá, me viram crescer, ou aqueles que também só tiveram 1 ano comigo, mas tiveram um carinho comigo, consideração, tá? Todos os funcionários da Escola Estadual Monteiro Lobato e das outras escolas também. Um beijo, gente, pra vocês que se lembram de mim. Alguns acho que nem vão me reconhecer se me ver hoje em dia, porque, né, a lagarta virou borboleta. A metamorfose aconteceu, mas foi muito legal. Graças a Deus também, nunca passei homofobia, nada muito pesado na Escola Estadual Monteiro Lobato. Os alunos também, eu nunca vi passar nada sério, era um zoando o outro, tirando sarro do outro, mas aquela coisa assim, tranquila. Um entendia bem o outro. Quando acontecia de ter briga lá, da Escola Estadual Monteiro Lobato, era de aluno com aluno, mas problemas entre eles internos que não tinha nada a ver com preconceito, com bullying. Era desentendimentos mesmo, igual as molecadas às vezes pegavam na porrada por causa de coisa no futebol, alguma coisa que acontecia, as meninadas brigavam por causa de homem, sabe? As meninas, nossa, teve muita briga de menina lá por causa de homem, coisinha assim, briguinha também porque eu fiquei sabendo que você falou isso de mim. Escuta aqui, querida, você tava falando isso de mim? Vou quebrar a sua cara, viu? Né? Que não sei o que, não tava falando nada não, loucona, tá louca? Era tipo assim, sabe aquela coisa? Tirando isso, poucas vezes eu vi uma briga realmente naquela escola. Poucas vezes eu vi, nunca tinha nada a ver assim com racismo, homofobia, bullying, não. Tanto que lá, como eu falei, a galera até se zoava, mas era uma coisa assim recíproca. Uma coisa mútua. Eles, um zoava o outro e rebatia com zoação, então tava tudo certo. Por exemplo, e esse cabelo feio aí, e essa roupa, não sei o que, né. Tinha aquelas brincadeirinhas também, seu gay, que não sei o que, você é viado, blá, blá. Mas eram umas coisas muito boba. Nunca teve algo sério, realmente, tipo, vou te bater, seu boiola, sabe aquela coisa assim? Nunca teve nada assim, seu preto. Nunca teve, gente. E detalhe, lá nessa escola estadual Monteiro Lobato, veio muito aluno de escola particular estudar com a gente. Tá? Muitos. E tinham professores maravilhosos. A Nancy, de matemática, ela dava aula em escola particular e dava aula pra gente. A Luceleira. Tinha muitos professores que davam aula em escolas particulares e lecionavam pra gente também. E detalhe, tá? Detalhe.
Eles não tinham essa de diferença de ensino não, meus amores. Pegava no nosso pé e ensinava igual. Eu, como eu disse, eu sofri muito com dificuldade de aprendizado, dificuldade para guardar matemática, física, mas teve um professor de física também que era um amorzinho, super educado, paciente ele, porque eu falei, professor, eu tenho muita dificuldade, mas detalhe, gente, eu demorei muito para começar a me expressar e pedir ajuda. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda para professores, eu tinha vergonha, eu ficava constrangida, sabe? Então eu tinha vergonha, eu tinha, sabe, receio, eu era insegura, eu não pedia ajuda. Poucas vezes eu falava, professor, será que você pode me ajudar? Eu não tô conseguindo. Eu não sei fazer, sabe? E realmente, gente, ó, redação, tiro de letra, história, geografia, essas matérias que era mais leitura pra achar a resposta e dar uma resposta, de boa. Precisou de cálculo, conta e não sei o que, blá blá blá, e até hoje formiga na minha cabeça. A área da matemática até hoje é um pouco torturante pra minha cabeça, tá? Complicado, mas tirando isso, tive professores maravilhosos. Só que essa escola estadual Monteiro Lobato foi a única que aconteceu uma coisa desagradável. Homofobia em classe por conta dos professores. Não era nem entre os alunos, porque na nossa escola tinha uma diversidade incrível. Tinham negros, tinha pessoa diferente, assim, PCD. Tinha teve alunos que vieram estudar de fora, já teve gringo, já teve, nossa, pessoas que faziam competições aí nas Olimpíadas e parou lá na escola um tempinho, né? Porque a pessoa vivia tendo que, cada cidade que ia parar tinha que ficar um tempinho numa escola. Teve aluna indígena, uma só que eu conhecia, a Lidiane, mas ela era indígena. Tinha muita pessoa negra, LGBTQIA+, assumido mesmo, tinha vários na minha escola. Então esse problema entre os alunos, por ser uma diversidade muito grande, nunca vi nada sério, gente, pelo menos não na minha classe e na turma que eu frequentava junto ali, educação física de outras classes, o intervalo, eu nunca vi nada. Se já teve em outras turmas, eu não sei, eu não posso falar. Porque, por exemplo, o que teve foi por parte de professor. Igual, teve um professor de educação física que fez graça com uma colega minha, Nicole, que também é trans. Foi falar bosta pra ela. Ela deu uma bolsada na cara dele. E bem feito. E pouco ainda. Foi pouco. Aquele cara é escroto. Ele já desrespeitou a minha amiga, falou coisa obscena pra ela. Era um professor totalmente sem postura, sem noção. E... tinha o professor de educação física, que era esse escroto. Tinha o professor, infelizmente, que se chamava José Luiz, de biologia, que infelizmente também vivia falando coisas preconceituosas em classe. Ele deixava claro e nítido o preconceito dele por pessoas homossexuais, homem cabeludo, coisas assim. Tinha a professora Isabel Claro, que também já falou coisas bem preconceituosas na sala uma vez, e eu nunca esqueci daquilo. Isso porque ela tem um filho homossexual, tá? Acho que é isso que mais dava aquela coisa nela. E ele já estudou na nossa turma. E também a professora Ana Maria de espanhol, porque lá era assim, nós tínhamos oficinas de espanhol, entre outras coisas, porque foi período integral. Então, nossa, aquela escola maravilhosa, o ensino era muito bom. Hoje eu acho um desperdício lá, só tem ensino médio, porque lá dava para comportar o fundamental muito bem. As pessoas que falam que lá ia da primeira série em diante. Quando eu peguei era da quinta série até o ensino médio, né? Era a quinta série do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E assim, nunca tive problema, gente, lá. A maioria dos professores foi maravilhosa, foi agradável, me diverti muito naquela escola, dei risada demais. Tivemos passeios muito gostosos a hortos florestais, lugares assim. Teve um dia que até o José Luiz, que era um professor bem preconceituoso, uma vez fez uma com a gente que foi maravilhoso. Ele nos levou lá para São Paulo, aí nós conhecemos o Museu da América Latina e conhecemos também o Instituto Butantan. Foi maravilhoso esse dia. Nossa, esse dia foi incrível. Eu gostei muito. Então, nessa parte eu agradeço a ele, porque esse passeio foi marcante pra minha vida. Eu nunca vou esquecer do dia que eu fui pra lá. Agora, o único problema era a parte dele de ficar destilando preconceito em classe. Isso era bem desagradável.
E ele era bem arrogante também. A pessoa dele em si, às vezes, ele era muito arrogante. Mas, gente, é esse que eu tenho a dizer. Nessa escola, a única parte que foi lamentável é que houve preconceito por parte dos professores, falando coisas absurdas em sala de aula. Tirando isso entre nós, os alunos mesmo, não. Era mais fácil os alunos estar se pegando, fazendo troca-troca, aprontando coisinha escondido um com o outro, do que estar brigando e destilando preconceito. Até porque, nossa... A época do fundamental e ensino médio é a época da pegação mesmo, né? Eu vou te falar, viu? Era cada coisa que a gente ficava sabendo, via, né? No meu caso, abafo caso, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas eu também tive as minhas aventuras. Só que assim... Sabe, gente, nada. Graças a Deus, eu sempre fiz minhas orações antes de sair de casa para ir pra escola. Fazia minha oração quando voltava em casa. A fé é uma coisa que eu tive comigo sempre, então eu agradeço muito a Deus. Agradeço mesmo a passagem que eu tive até tranquila, sabe? Escolar, assim, porque eu vi preconceito em classe, como eu disse, sendo dito pelos professores, mas entre os alunos mesmo, nunca apanhei, nunca sofri bullying, nunca fui agredida, nunca fui, assim, humilhada verbalmente, nada disso entre os alunos. Teve um preconceitozinho ou outro por parte de professores, como eu disse, de ficar falando coisas bem... A professora Ana Maria mesmo de espanhol, ela era uma ótima professora. Só que essa fala dela me marcou e eu não gostei nada. Ela falou assim: homossexualismo começa na escola, porque fica assim, assado, bibibobobó, um agarra aqui, outra ali, aí começa o homossexualismo e não sei o que, blá blá blá, por causa dessas influências, essas patifaria, que não sei o que, sabe? Ela começou a falar umas coisas, eu fiquei assim, nossa, quem nasce, minha querida, nasce do jeito que é. Eu acho que todo mundo, se tiver melhorado hoje em dia, que bom, Deus os abençoe. Porque todo mundo evolui e melhora quando quer. Se não, se as pessoas ainda estão com esse pensamento lá do... né, tipo, nossa, porque foi lamentável as coisas preconceituosas que a gente tinha que ouvir. Igual uma vez a professora Isabel tava falando um monte de coisa preconceituosa. Aí a Joana, que na época era João, pegou e falou assim, mas essa é a minha sexualidade, que não sei o que. Ela falou assim, não é sexualidade, é opção sexual, vocês escolhem ser assim. Aí ele fez uma cara, tipo assim, eu não escolhi, eu nasci assim. Dela, ninguém nasce assim, que não sei o que, isso é influência, blá blá blá. Sabe, a gente tinha que ouvir atrocidades, mas todo mundo tem a chance de melhorar, né, gente? Todo mundo pode melhorar. E assim, o professor José Luiz mesmo, ele vivia falando, porque homem afeminado, homem cabeludo, blá blá blá, porque no meu tempo isso, porque no meu tempo aquilo, porque essa geração de hoje eu acho ridícula, tá cheia de viadinho e blá blá blá. Nossa, eu ficava, gente, o cara é pago pra dar aula, não é pago pra ficar falando merda na sala. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Se ele falasse isso pra mim hoje em dia, eu ia ter um textão pra dar de resposta pra ele. Eu ia colocar ele no lugarzinho dele. Só que na época eu era assim, uma pessoa muito reprimida, ainda tava no armário também, apesar de algumas pessoas já saber, outras não. Mas assim, hoje em dia, não é qualquer coisa que eu escuto e fico quieta não, tá? A não ser que eu esteja, tipo, preferindo manter minha paz em Cristo e assim, deixa a pessoa sozinha, sabe? Gastando ali perdendo o tempo da vida dela com isso, né? Com a frustração e com o fato dela ser uma frustrada, mal resolvida, deixa ela ser infeliz sozinha, né, gente? E é isso. Gente, o que eu posso falar é isso. Eu vi já depoimentos de amigos meus, colegas, que falaram ter sofrido bullying na escola, bullying na infância, muita perseguição, tanto pessoas LGBT quanto pessoas, né, assim... héteros também, relatando ter sofrido preconceito por ser negro, ou por ter muita espinha, ou por ter sido mais gordinho ou gordinha. Nossa, eu já vi amigos meus próximos contando coisas que eu nem imaginava, porque é um povo lindo. Gente, vocês são umas delícia. Um povo lindo, maravilhoso. Nossa, eu não tô puxando saco, não. Eu tenho amigos, gente, que que é isso, hein? Que é isso, hein? Eu tenho amigos e amigas maravilhosos, sabe? Um close na beleza. Aí quando eles falam pra mim que já sofreu bullying por causa da aparência, eu fico, não é possível. Só que daí eu paro pra pensar, eu também não gostava da minha aparência na adolescência, eu tinha muita espinha, mas eu nunca sofri bullying por isso não. É que eu mesma não gostava, mas na minha escola, como tinha muita gente simples, eu não sei dizer assim, o povo tava cagando pra isso na minha escola, sabe? Como eu disse, o povo tava mais se pegando do que querendo fazer bullying com o outro, eles estavam mais se pegando.
E foi muito divertido, foi uma turma legal, uma turma muito zoeira, muito divertida, bem-humorada, uma turma brincalhona, sabe? Assim, mas quando eu vejo pessoas falando, tipo pessoas trans que eu acompanho, que fazem blog, conteúdo digital, que fala que já apanhou, que já sofreu isso, que já sofreu aquilo, eu fico muito triste. Eu não penso só no meu caso, eu, graças a Deus, não passei por essas coisas, mas eu tenho muita empatia pelas pessoas LGBTQIA+, pelas pessoas negras e por toda pessoa, até mesmo hétero, que já sofreu preconceito, bullying, ataques, agressão, simplesmente por algum aspecto físico, por algum detalhe, por um motivo bobo, algo que, sabe, é dela, ela não tem culpa de ser assim, igual, né, tipo, cabelo, é traço, é aspecto físico, gente, cada um, a gente tem que respeitar a diversidade, sabe? Então, tipo, na minha escola tinha zoeirinha, mas os alunos mesmo levavam na zoeira, então, sabe? Agora tem casos aí que eu escuto que são lamentáveis, são tristes, não deve acontecer, deixa as pessoas traumatizadas e marcadas o resto da vida, porque elas contam isso sempre com um olhar triste no rosto. Quando os meus amigos falam disso, eu sofri bullying, nunca um fala, eu sofri bullying, tá tudo bem. Não, eles sempre falam, eu sofri bullying. Não foi nada legal. Você vê a expressão da pessoa mudando, você vê que isso fere, isso marca a pessoa, gente. Então, não ao bullying, não a nenhum tipo de preconceito, tá? Seja com pessoa PCD, negro, gordofobia, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia, o que for. Chega, não é pra ter preconceito no mundo mais, acabou, é a hora, tá? Beijo, amo vocês, gente, obrigada por ficarem até aqui. Um beijo, um fraterno abraço a todos vocês, muita luz, muito amor no coração, adoro vocês.